Os humilhados serão exaltados? Será que é isso mesmo? Hoje a palavra em Mateus 23, de 1 a 12, vem nos trazer esta passagem. Só que a gente precisa trazer a uma realidade de vida para não ser mal interpretada. E a passagem inicia Jesus falando às multidões e aos discípulos que os mestres da lei e os fariseus são autoridades para interpretar a lei de Moisés, que se deve fazer e observar tudo o que eles falam. Mas Jesus alerta: não os imiteis. Por quê? Porque eles falam, mas não fazem. Não praticam, são hipócritas, fazem todas as ações para serem vistos pelas pessoas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e serem chamados de mestres, de pai, de guia. E Jesus orienta: há um só guia, Jesus Cristo. Cuidado se você está sendo guiado por homens. Qual é o seu guia? O que está por trás de toda a hipocrisia é a vaidade, é o orgulho, a soberba, essa vanglória. E o nome diz vã. Não adianta buscar tantos prestígios, tantas honras, porque isso tudo é vão. Ser reconhecidos pelos homens, isso é nada. O que devemos buscar é o reconhecimento de Jesus Cristo, de Deus. E Jesus alerta: o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Em Provérbios 16 diz: a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Como é isso, Marla? Nós vemos pessoas que diante de uma humilhação, ela faz um voto secreto. Você vai ver, eu vou dar a volta por cima e vamos ver quem ri por último. Essa humilhação não é a humilhação que Deus está falando aqui. Esta é pautada na vingança, no orgulho, no pecado, tá cheio de ódio no coração, cheio de sentimentos tóxicos. E tudo que for construído a partir daí pode até ser um castelo diante dessa humilhação. Infelizmente, está alicerçado na areia. Não é essa humilhação que Deus está falando, nem tampouco a humilhação diante de algumas pessoas. Por exemplo, está casado, mas eu tenho que me submeter a essa ignorância, a ser violentada. Por quê? Porque os humilhados serão exaltados. Deus te fez mulher para ser um auxiliar. Deus te fez um homem para cuidar das coisas do reino. E não para essa humilhação. O que é humilhação? É se submeter a um comando. E Deus quer que essa submissão não seja voltada aos guias humanos, mas ao grande guia, a Jesus Cristo, a Deus. Os humilhados serão exaltados. O que ele quer dizer com isso? Não é uma humilhação com as pessoas, mas uma humilhação, o entendimento da nossa pequenez, da nossa fraqueza, dos nossos limites diante de um grande exaltado que é Deus. É se submeter ao comando maior que é divino, de Deus Todo-Poderoso. Pessoas que compreendem a sua dependência de Deus e se submete com simplicidade e humildade ao comando de Deus, ao guia que é Jesus Cristo, serão exaltados. Por isso precisamos buscar a luz do Espírito Santo para entender a palavra de Deus e não validarmos interpretações errôneas utilizadas para o pecado ou para o domínio de algumas pessoas com relações patológicas de codependência, de domínio e de dominado, sublimado, anulado. Deus exalta a simplicidade, a humildade, o humilhado diante dele. Aquele que busca não ser visto pelos homens, nem lugares de honra neste mundo, mas sim aquele que busca diante dos pés da cruz de Jesus
onde jorra o seu sangue precioso, que cura, liberta e nos traz a clareza da nossa pequenez. Busquemos entender a palavra. Não é vingança, não é pecado, não é orgulho, nem hipocrisia, nem vaidade, nem soberba, muito menos para ser capacho de outras pessoas, mas para termos clareza do que efetivamente somos diante de Deus. Que nós busquemos nos submeter ao comando de Deus. E diante de tudo isso, termos ordenações de pensamentos, de visão, de ações para bem servir ao próximo, como irmãos. Não como capacho, nem como comando e soberba, mas com igualdade. Você tem sido humilhada, humilhado? Você busca vingança? Você se sente um capacho diante de chefes ou até mesmo de familiares? Como você tem se comportado diante de Deus? Você tem dado exemplos? Você está sendo coerente com o que você fala e o que você faz? O que é que você tem buscado no que você faz, nas suas ações? Busque essa verdade no seu coração e peça humildemente perdão para Deus. Eu sei, não é fácil ter essa coerência, mas Deus sabe o seu esforço para buscar essa retidão. E nesse processo é aonde acontece a humilhação diante do amor chagado de Jesus para com você. Como já dizia em Provérbios 29:23, humilde de espírito obtém a glória. Seja humilde de espírito e esteja na glória de Deus Pai. Ô bênção de palavra, e se essa palavra fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, coloque aí a sua oração e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família.